Fala galera, beleza? Tudo bem, atletas? Está começando mais um GRAICast, o podcast da assessoria esportiva GRAI Team. Eu sou o professor Gui, agora também apresentador desse canal, e a partir de agora recebo um convidado ilustre, atleta Antônio Marcos. Antônio, fala um pouquinho pra gente aí, quem é você? Se apresenta aí pra gente. Fala Gui, muito obrigado pelo convite, por participar aqui do GRAICast. É sempre um prazer participar desses podcasts e falar um pouco da minha história para a galera entender, né, de quem é o Antônio Marcos, né? Eu vim da Paraíba, para cá em 2008 para Piracicaba, à procura de trabalho, né? No ano de 2013 conheci o atletismo, né, numa forma espontânea ali, do nada. A gente estava trabalhando ali, almoçando, e o rapaz me desafiou a participar de uma prova, né, que era a corrida turística de Piracicaba. E desde então, né, nunca mais parei. Estamos aí entre os melhores do Brasil na maratona. Legal, Antônio. Já deu bastante spoiler aqui para a gente começar algumas perguntas para você. E vamos lá. Então, quando você chegou aqui em Piracicaba, a primeira ideia mesmo, você veio da Paraíba para cá para arrumar um trabalho. E qual foi o primeiro trabalho que você conseguiu arrumar? Exatamente, vim diretamente para trabalho, né? Depois que estava aqui, 15 dias depois, eu comecei a trabalhar numa costelaria, né? Onde um colega, meu cunhado trabalhava, minha família sempre trabalhou nesse ramo, e arrumei serviço lá. E lá eu fiquei por longos 8 anos, né? Costelaria Carro de Boi, depois ela fechou. E saí de lá e entrei no Claudinhos, né? Logo mais 18 anos depois. Mas nesse meio termo foi quando um colega meu de lá mesmo me apresentou esse mundo corrida. Ele me chamou para participar de uma prova. E daí eu topei. E foi para cima. Fui para cima. Então, falando agora da entrada sua aí na modalidade, na corrida, no atletismo, antes desse colega te apresentar a corrida, você já praticava algum esporte, alguma coisa? O máximo jogar bola. O máximo era um futebolzinho. Futebolzinho ali, final de semana ou meio de semana quando dava. É isso aí. E a corrida turística, Antônio? Quantos quilômetros foi a prova que você participou? E como foi a sua participação? Você lembra? Eu não tenho precisão do tempo exato, mas assim, eu lembro que eu corri ali os 5,5 km. Em 21 minutos, eu não lembro se foi 19, foi 21 minutos, segundos. A primeira corrida assim. Você já mandou esse tempo. Exatamente. Sem treino, eu fiz 2 treinos ali antes da prova, que eu já fiz a inscrição nos últimos dias ali que tinha. Acho que 8, 10 dias antes. E fiz uns 2 treininhos ali para ver se eu aguentava completar os 5 km correndo, né? E daí eu fui lá e fiz a prova em 21 e pouquinho ali. Então deu ali 3,58, 4, essa média aí mais ou menos. Então era um talento adormecido, né, Antônio? Porque a primeira prova, mandar um ritmo médio aí abaixo de 4, não é qualquer amador que faz, né? Hoje um amador que corre abaixo de 4 minutos já é um amador diferenciado, né? É um amador que treina bem, né? Que treina bem, entendeu? Bem. E aí, fez a primeira prova, como foi essa sensação de terminar a primeira prova? Cara, eu terminei a prova, quando amanheceu o dia, na verdade, tava chovendo, e eu nunca tinha saído de casa chovendo, assim, principalmente para correr, né? E daí eu falei, cara, eu não vou não, né? Daí eu pensei, pô, mal desafio, eu tenho que ir. Aí fui lá e fui pra prova. E quando eu concluí essa prova, eu e meu colega falamos um pro outro, cara, você tem talento, mano, vai embora. Daí eu fiquei olhando assim, falei, pô, dá pra treinar mais, dá pra evoluir. E daí continuei treinando sozinho mesmo, sem professor, fiquei um tempão ali sem professor. Aí fui conhecendo colega aqui, colega ali e tal, fui me direcionando, aí conheci um professor que eu tinha treinado em academia antes, o Sérgio Augusto, que, cara, me ajudou muito, né? E nesse mesmo meio termo aí eu comecei a treinar com um colega meu, chama Falcão, né? E esse cara me ajudou muito, sabe? Porque, tipo assim, ele me deu um pouco, ele não sabia treinar muito, mas ele tinha noção. O pouco que ele sabia, ele te ajudou. Exatamente, então eu treinava junto com ele, então ele treinava todo dia. E eu falei, pra mim não treinar sozinho, não saber o que treinar, eu ia treinar com ele. E, cara, eu sei que eu cheguei a correr 15,58 nos 5 mil sem professor.
15 minutos e 58 segundos sem professor. Sem professor. Foi uma das últimas provas que eu fiz sem professor, foi essa. Aí chegou o ponto que eu falei, cara, daqui pra frente agora eu não sei mais. Não dá mais. Aí eu treinando com outro colega meu, o Preal, Adelmo. Sim. Daí ele falou, cara, você tem que conhecer um professor, você tem que treinar com um professor e tal. Aí eu falei, cara, eu não conheço nenhum cara assim que eu saiba, né? Na época eu não conhecia mesmo, né? Ele falou, cara, eu vou te apresentar um. Aí me apresentou o Anito. O Anito. E você tá com o Anito faz quanto tempo já? Eu acho que é 8 anos. 8 anos. É mais ou menos isso aí. E quando, Antônio, virou essa chave assim, ó, você deixou de ser amador e começou a ser um atleta profissional, a ver a corrida como uma profissão, um desafio, levar mais a sério. Quando teve essa virada de chave e como você percebeu isso? Cara, isso aí é uma pergunta difícil de responder, porque eu sempre levei muito a sério em tudo que eu faço, né? Mas assim, quando eu percebi que eu tava precisando de um professor, né, eu falei, cara, daqui pra frente eu tenho que evoluir muito. Ou eu evoluo, né, e me torno um atleta profissional, ou eu vou parar. Né, eu meio que, sabe, ficar nessa aí treinando só por treinar, não, né? E daí foi mais basicamente essa época que eu conheci o Anito. Essa época aí foi a época que eu realmente vi que estava precisando de um professor. Então, o Anito chegou bem na hora certa e deu sequência na minha carreira. Bacana. E vamos falar então um pouquinho mais desses treinos seu, como você faz. Se tiver algum segredo, também alguma receita de bolo, não precisa falar. Mas vamos lá, tô brincando. Segredo é o feijão com arroz, mano. Eu falo, todo dia um pouquinho, né? O básico bem feito, né? Exatamente, o básico bem feito. Antônio, mas pra galera ter uma noção, antes de você começar assim, você sempre levou a sério, mas antes de você pensar em performar, ser um atleta profissional, em média ali, você lembra quanto você corria por semana de quilômetro assim? Quantas vezes na semana você treinava? Eu chegava em média a 100 quilômetros. Naquela época eu chegava você já treinava 80, 100 quilômetros. Eu já levava um pouco a sério, porque o meu colega, ele treinava bem, sabe? Ele já treinava essa média aí. Ele corria mais ou menos 16, 17, ele corria bem. Então a gente treinava ali 4,5 por 1 de média, ia pra pista e fazia 16 tiros de 400 para 1,5, 1,8, 1,10, dependendo da pista. Então a gente treinava bem. Apesar da gente não ter a direção, né? A gente treinava relativamente bem. Eu fazia... Isso eu tô falando 3 anos depois que eu comecei a treinar, tá? Não na primeira semana. Sim. Eu comecei em 2013, foi mais ou menos 2015, 16 por aí. Foi a época que a gente treinava junto, a gente treinava bem. E foi essa época que eu cheguei a correr 15,58. 15,58. Eu ficava correndo 16 baixos, 16 30, 16 baixos, 16 alto, ficava ali. Quando foi esse finalzinho aí, antes de conhecer o Anito, que eu comecei a correr 15 alto. Legal. E hoje, qual que é o volume semanal que você treina, em média? Lógico, depende da fase do treinamento, o pico, Exato. Tudo, mas em média, assim, hoje? Cara, o ano passado eu encerrei o ano com mais de 100 km média ano. No ano? No ano. Mas assim, eu passei por lesão, eu fiquei semanas sem treinar. Então assim, no ciclo preparatório de uma maratona, né, eu cheguei no pico ano passado 194. O máximo? Máximo. Semana de choque sua foi 194. 194, foi o pico máximo que eu consegui. Você estava tentando... Não, 184, desculpa. Tava tentando chegar no 200, foi a semana que eu senti dor, eu tive que reduzir, tirar um treino. Aí não cheguei no 200, porque eu tinha 2 semanas para chegar no 200 e não consegui. Devido a umas dorzinhas, acabou tirando um treino para não piorar a lesão. E hoje, em média, você tem quantos treinos na semana? Cara, em média 10 treinos. 10 treinos. Então tem dia que tem jornada dupla. Isso eu falo pico, na semana pico. Sim. 10 treinos semanais, mais academia. Isso aí é a parte. Eu falo só corrida. Só corrida, 10 treinos. 10 treinos. Então tem jornada dupla, né? Com certeza. Um dia folga, né? E 6 com jornada dupla, né? 5 jornada dupla. Né? E você é um atleta que você gosta de ter um dia 100% off? Aí eu gosto. Seu corpo precisa regenerar. Eu preciso porque eu trabalho muitas horas, né? Então chega a segunda-feira, eu tô esgotado. Se eu não descansar, eu não recupero pra semana.
De acordo, geralmente, final de semana é dia de volume, dia de domingo é dia de longo, né? Então a gente sai do treino, vai direto, já dorme pouco. Sexta pro sábado, sábado pro domingo. E quando você sai do treino, vou direto pro trabalho. Então eu trabalho mais 14, 12 horas diárias, além do treino. Então, quando eu chego em casa, durmo 3 horas pro treino, chega no domingo à noite, você não aguenta nem piscar o olho, você já dorme. Então, a segunda-feira eu fico morto lá em casa. E vamos falar dessa rotina então. Você falou que você trabalha num restaurante, você é garçom, boa parte do dia você fica em pé. Então você tem um desgaste, quase tudo, né? Porque se locomovendo ali no salão, no restaurante e tal. E você já falou que dorme pouco de final de semana. E durante a semana, você consegue dormir melhor? Cara, eu postei no meu Instagram, no story do meu Instagram ontem e postei hoje. Hoje é... Quarta. Ontem eu dormi 6 horas, hoje eu dormi 4. Entendeu? Então, assim, minha semana, minha vida é muito corrida. Literalmente, né? Então, assim, pra mim poder treinar, eu tenho que acordar cedo. Pra mim acordar cedo, eu tenho que dormir pouco. Entendeu? Então, quando eu chego em casa à tarde do trabalho, no outro dia eu sei que eu vou dormir cedo, acordar cedo. Então, literalmente o máximo que eu durmo semanal é média 6 horas. Diária, né? Diário. Que para um atleta profissional é pouco, né? Muito pouco, né? Muito pouco, né? Você entende isso. Eu sei, eu tenho plena consciência, mas eu tenho jornada dupla, não tenho o que fazer. E Antônio Mar, como que é a sua alimentação? Então, eu tenho um nutricionista que me acompanha, né? Assim... Só vou abrir uma aspa. Desse final de semana, esses 3 dias, o que é mais comentado é o pão com mel, né? Pão com mel, né? que é o que menos faz efeito, né? Digamos assim, né? Que é o recordista mundial lá da maratona comeu. Mas assim, como você leva a sua alimentação assim durante a semana, pra prova, assim? Você tem um acompanhamento nutricional, mas como você se vira ali no dia a dia? Talvez pra você trabalhar num restaurante, talvez você tenha mais opção ali, né? Você janta e almoça no restaurante? Sim. Nos dias que eu tô... Meus horários de trabalho eu como lá, né? Mas assim, a minha comida é saudável. Você não pode comer porcaria, senão se você vai performar. As coisas não batem, né? Então você tem que comer saudável, tem que ter uma linha ali, né? Você tem que acordar de manhã cedo, aquele pão, um pãozinho tradicional, um cafezinho, um queijinho branco no máximo, ou um ovo ali, né? Que é o meu café da manhã. Tomo meu suplemento, que geralmente eu gosto da palatinose, né? Mas às vezes aí depende do dia que às vezes no restaurante eu janto muito tarde. Então às vezes eu não consigo, quando eu acordo eu com a barriga cheia. Então eu tomo só a palatinose, entendeu? Mas assim, basicamente é pão com ovo ou queijo branco e café e saio pro treino. Eu levo meu gel de suplemento para tomar durante o treino. Volto, aí já tomo café em seguida, né? Ou não tomo, né? Depende se eu tomo café antes ou não. Aí vou trabalhar e 11 horas de almoço. Entendi. E dá vontade de comer besteira ou pra você é de boa? Ah, dá, cara. Eu sou chocolatra, velho. Se chegar em casa à noite e não tiver chocolate, eu brinco com a mulher porque ela não trouxe. Antônio, vamos lá então. Essa rotina de... A gente sabe aqui como professor, né, cara, que a performance ela depende de vários fatores. Por isso que eu perguntei da sua alimentação, perguntei do seu sono, depende do treino, depende da suplementação e de vários fatores. Hoje, a gente sabe também, isso é um assunto muito polêmico no Brasil, quando a gente discute, principalmente hoje com a internet crescendo demais. Mas hoje muitos atletas profissionais, eles não conseguem viver só do esporte dependendo da modalidade. Exato. No caso, vão estar falando aqui do atletismo e da corrida. Como você vê isso hoje? Você trabalhando e treinando e às vezes competindo com alguém que só treina, por exemplo. Uhum. Isso para você... vamos dizer assim, é mais motivador para você se esforçar mais, ou às vezes te dá um pouco de desânimo, sei lá, de chegar numa prova e falar, pô, tem um cara que só vive disso, tal, talvez ele tenha mais condição que eu. O que você sente nisso? Como você enxerga isso?
Cara, eu sou a prova viva, né? Que o atletismo, né? Você tem que estar 100%, né? Dedicado, né? Independente da sua rotina, né? Eu tenho uma rotina bem puxada, como já falei aqui, né? Mas assim, quando eu chego numa prova, eu chego focado no meu objetivo. Seja ele qual for, eu estou focado. Eu não olho muito pro atleta. Eu chego, eu cumprimento, né? Isso é de mim, chegar e cumprimentar e desejar boa prova a todos ali, pelo menos os que a gente acha que vai, né, brigar pro pódio. Mas eu faço questão de cumprimentar a todos e desejar boa prova. Mas eu não me oprimo por ter um atleta que teoricamente vive só disso ou teoricamente vai ganhar a prova. Pelo contrário, eu e o meu professor Nito, a gente prefere prova que esteja mais forte do que a gente, que é pra gente melhorar a nossa melhor marca. Inclusive ontem eu conversei isso com ele. A gente nunca se oprime, tenta ir em prova que tá mais fácil. Não, a gente sempre tenta ir em prova que tá mais difícil do que o nosso nível, que é pra gente chegar na prova, não pegar pódio, mas bater marca. Sim. Essa é a nossa ideia desde quando eu comecei a treinar com ele. Isso foi a primeira pergunta que ele fez para mim quando a gente sentou para conversar. Ele falou: qual o seu... Ele falou assim: qual a sua... Deixa eu lembrar agora. Qual a sua razão, qual o seu objetivo dentro da corrida? Eu falei: bater minha marca, que era 15,58. O resto a gente vai conseguindo. Ele olhou para mim e falou: é mais ou menos isso aí que a gente precisa trabalhar. Em cima disso. Então, a cada ano a gente trabalha bater marca. Não ficar oprimido porque tem um atleta A ou B ali. Pelo contrário. Eu falo muito isso aí pros alunos também, né? Que o pódio, né? O resultado final, ele é consequência de vários fatores, né? Com certeza. Então, primeiro precisa entrar numa prova para fazer o seu melhor, né? Para tentar bater o seu melhor. Tem provas que você vai ganhar, vai ficar em segunda, em quinta, tem prova que você não vai subir no pódio. É consequência, né? Mas se você fizer o seu melhor, o objetivo tá feito. Com certeza. Porque às vezes o nível técnico de um evento é maior do que o outro e assim por diante. E quem procura evento com um nível técnico muito baixo não evolui também, né, Antônio? Exato. Eu parei de correr prova uma época em Piracicaba pelo nível da prova. Inclusive eu falei pro Guilherme, eu não vou participar dessas suas provas, né? Não me leva mal, mas é que suas provas não têm premiação. Então, pra mim, eu não tô evoluindo. Eu tô ganhando as provas, mas não tô evoluindo. Eu cheguei a falar isso pra ele. Tanto que ele hoje, né, de tanta gente falar, ele melhorou muito a questão das provas dele com premiação. Né? Tem uns circuitos aí do Pagamentos que melhorou muito, que está trazendo muito atleta pra cá. Então isso é muito bom. Né? Isso lá atrás eu ter falado isso pra ele, porque ele foi melhorando o nível das provas dele, né? Colocando premiação. Eu sei que é difícil, né, para o empresário colocar premiação em prova, né, mas ele foi conseguindo isso, né, e isso para nós aqui da região, trazer atleta. Pô, outro dia a gente corremos aí com Cipó, a gente corremos aí com vários atletas, né, de alto nível, né, com africanos, a gente tá correndo com africano aí direto. Então isso é bom para nós. Ajuda a evoluir, né? Com certeza. Vamos lá, dentro do atletismo aí, dentro da corrida de rua, qual que é a sua distância favorita? Seu objetivo inicial era só bater os 15,58. Cara, hoje é a maratona, né? Hoje você gosta de correr maratona. Eu gosto de correr maratona. Apesar de eu não conseguir treinar 100% como eu quero, né? Eu sonho um dia ainda treinar como eu quero, como eu e o Anito sempre planeja, mas por ser difícil na minha rotina encaixar. Mas a gente pensa, assim, eu gosto muito da maratona. Porque às vezes assim, eu não estou treinando 2 períodos, eu sinto que eu não estou treinando. Eu sinto que eu não estou 100%. Entende? Então assim, minha prova que eu gosto mesmo é a maratona. Maratona. Que ali eu sei que eu estou treinado, entendeu? E qual que é a sua melhor marca na maratona hoje, Antônio? Eu tenho 2 bem próximas. 2h17:01, né, que deu o recorde lá da maratona de Floripa. E 2h17:07 ano passado em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Bem próxima da outra. Bem próxima. Questão de metros ali, uma tangente feita mais aberta, mais fechada. Aí eu tava com a marca batida, né? Faltando ali no funil já. Aí eu comecei a passar mal e tive que parar para vomitar ali várias vezes. E isso me tirou os segundinhos ali da melhor marca, né? Mas assim, isso aí
fiquei satisfeito, né, com o resultado do ano passado lá. Foi uma marca muito boa para aquela prova. Hoje, essa marca, ela tá o quê? Entre os melhores do Brasil? Sexto do ranking nacional. Isso... 2025, né? Do ranking de 2025. Isso. Top 10 aí, Top 10. Os melhores maratonistas do Brasil. Top 10. Top 6, né? Na verdade. 6, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz com essa prova lá, né? Porque o ano passado, 2024, né? Eu participei do desafio do ranking da Olímpicos, do Corre Sul para 1. Sim. Né? E eu não sabia que a prova Maratona Internacional de Floripa não tinha exame de doping, né? E isso foi um fato curioso, porque quando eu estava subindo pro pódio já, né? O atleta falou, você ganhou, mas aqui não tem exame de doping. E eu fiquei, poxa, mas como não tem? A Maratona Internacional não tem exame de doping? O cara falou, não tem. Eu falei, caraca, mano, poxa, interessante, não sabia. Mas você sabia? Ele falou, sabia. Eu falei, tá bom. E essa marca, isso ficou em mim, né? E eu precisava bater essa marca pessoal numa prova nível A, né? E... com homologação e tudo, exato. Com exame, pra não ter conversa de ninguém, né? Exato. E o ano virou e começou o desafio de novo, né? E eu me inscrevi e a primeira prova foi em Porto Alegre. Aí eu falei, eu preciso treinar para essa prova. Não falei nada pro Anito, que o cara, ninguém sabe disso. Eu tô falando aqui agora. Isso é exclusivo. E assim, entrei na prova com a intenção de ser o melhor brasileiro, né, da Maratona de Porto Alegre. Só que não contava com o Endio na prova. A gente não contava. Ninguém sabia que o Endio ia para a Maratona de Porto Alegre. E ele foi o campeão. Então a gente ficou feliz, eu fiquei muito feliz por ele ter sido o campeão da prova, né? Mas eu também fiquei feliz por eu ter repetido a marca. Né? Então assim, eu fiquei ali, esperando os caras, o mesmo cara falar pra mim, porque ele tava na prova, né? Falar algo pra mim, eu falei, não, eu repeti a marca pra você, entendeu? Mas assim, eu fiquei quieto ali, ele tava lá, fiquei... Mas só pra eles verem, né, que eu repeti a marca na prova a nível A, né? E que era possível. Que é possível. Ninguém pode desafiar ninguém a nível de... Ninguém pode falar esse tipo de coisas, né, mano? É chato, né? Pro atleta é chato, né? Uma das perguntas que eu preparei aqui pra você, até tem a ver com outros atletas, e eu gostaria de saber um pouquinho mais de você, assim, ó. Depois que você começa a correr, você começa a se espelhar em outros atletas, ver outros atletas profissionais e tal. E como é pra você, por exemplo, hoje, você já largou algumas vezes, vou dar um exemplo que é o mais comum aí, você deve ouvir muito, mas, por exemplo, uma São Silvestre, quando você alinha ali com atletas que antes você só via na TV e hoje corre do seu lado. Né? O que você sente com isso, assim? Como que é isso? Porque, assim, é tipo um jogador normal for jogar com o Neymar, tipo assim, como que é isso? Cara, é muito gratificante, é um prazer que a gente tem, que a gente não sabe explicar, né? Uma emoção ali. A São Silvestre, falando da São Silvestre, é uma prova que eu amo ela de paixão, faço de tudo para ir nela, né? E ela é a vitrine ali para todos os atletas. E assim, cara, correr do lado do seu ídolo, né? Não tem prazer maior, né? Você é um atleta, você vive, você respira isso. Então, você correr do lado do seu ídolo, não tem prazer que pague, não tem nada que pague, né, cara? É um prazer aí que... Quando eu comecei, né, o Giovanni Santos era tops na São Silvestre, na corrida de rua, ele era o cara que dominava a São Silvestre. Foi pode 5 anos, foi 6, não lembro direito agora, na São Silvestre seguidos. Então eu me inspirava muito nele. E é um cara muito guerreiro, um cara que começou velho, assim como eu e tal. Então eu gostava muito dele. E hoje correr do lado dele, lógico, ele tá ele tá na frente ali, mas assim, largar do lado do cara, pra mim é prazeroso, cara. Prazeroso. E escutar, por exemplo, ano passado, na Maratona de Porto Alegre, ele concluiu, e eu passei ele no KM 30 e alguma coisa, né? E pude chamar ele para ir junto comigo, né? E acabar a prova e ele falar para mim, pô, você é muito bom em maratona. Pô, escutar do cara que você sempre admirou, isso é prazeroso demais, né? Então, é palavras que não... Sabe, você guarda pra você e não tem preço, né? Não tem explicação. Não tem explicação.
Tônio, eu já entrevistei outras pessoas aqui amadoras e não profissional, mas o que alguns relataram, e trazendo um pouco a sua história para cá, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também. A corrida, ela proporciona muitas coisas para as pessoas. Sim. De vários aspectos. Você veio da Paraíba para Piracicaba com 21 anos. Você sonhava ou passava na sua cabeça quando você morava lá na Paraíba que um dia você ia conhecer o Brasil inteiro? Nunca, imagina. Eu nem me alistei, pra você ter ideia, eu me alistei no exército na minha cidade pra não ir na cidade vizinha, pra não ir no exército, sabe? E hoje eu me arrependo até hoje, com medo de sair da minha cidade. Entendeu? Então, assim, eu nunca imaginei viajar. E quando assim, o tempo vai passando e você vai vendo que aquele lugar tá pequeno, né? Então você precisa viajar, né? Você precisa sair dali, né? Então chegou a oportunidade, eu falei, vamos embora e vamos trabalhar. E quando você chegou em Piracicaba, você pensou um dia aí e correr no Rio de Janeiro e correr em Porto Alegre? Você chegou até sair do país, fazer uma prova fora. Sim. E como é isso para você, essas conquistas? Porque assim, eu Guilherme, assim, eu tenho isso comigo também, porque assim, eu venho de uma família também simples e com a corrida, com a assessoria, deu oportunidade de eu conhecer o Brasil. E também tinha oportunidade de sair uma vez do país. E isso pra mim antes não passava na minha cabeça no perfil de família que eu tinha, no perfil financeiro que eu tinha. E hoje, quando eu olho para trás, assim, eu tenho um enorme orgulho de ter conquistado tudo isso. E como você vê isso? Eu tenho mais orgulho de mim, cara, quando alguém chega pra mim e fala, cara, eu vou te ajudar, você vai pra tal lugar e eu vou te ajudar nessa passagem. Cara, isso pra mim é muito prazeroso, porque imagina, eu, né, um mero mortal, né, alguém falar, pô, eu vou te pagar a sua passagem e você ir pra tal lugar. Isso não tem preço, sabe? Então, assim... Pelo seu esforço, né? Exatamente, entendeu? Não é ganhado por ganhar, né? Por mérito, entendeu? Então, isso é muito gratificante. E você viajar, né? E conhecer lugares novos, pessoas novas, né? Através do esporte, né? Que move a gente. Então, isso não tem preço, né? Tudo que a gente ama é o esporte. Então, você viajar ao esporte, cara, para o esporte não tem preço. Legal. Quantas maratonas você já fez na vida aí? Tem catalogada? Eu não lembro se é 10 ou é 11, mas eu acho que é 11, com essa de São Paulo agora. Com essa de São Paulo que você acabou de fazer. Exato. Quantas São Silvestre? Eu comecei na 8ª, 9ª, perdi uma. Então, tá na centenária, então 10 provas. 10 provas. 10 São Silvestres. Quantas maratonas você já ganhou, Antônio? Eu ganhei 2, né? 2, em primeiro lugar. Isso, eu ganhei Floripa, bati o recorde, depois ganhei o ano passado, fui bicampeão. Em Floripa. Isso. E o seu melhor tempo é lá também, né? É lá. 2 horas 17:01. Isso. E qual que é a sua melhor marca na São Silvestre? 48:12. E a colocação geral, a melhor colocação sua? Fui 12º. 12º, sua melhor colocação. 12º. E vamos lá, e qual que é a sua meta daqui pra frente, Antônio? O que você busca aí? O que você gostaria? Eu quero... Cara, eu sonho muito com sub 2:15 na maratona. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que essa marca tá ali. É questão de você ligar a chave, sabe? E uma hora vai chegar. Eu sei que vai chegar. Eu só preciso sarar as dores que eu tenho com ela, que tá me carregando para mim poder treinar direito, né? Eu preciso descansar mais para mim poder treinar direito. Essa é a verdade. Então, assim, eu sonho com 12:15 para baixo. Então eu sei que eu vou conseguir. Não sei quando, mas eu sei que eu sonho com essa marca. E 1:04 na meia. Eu sei 1h04. Você tem quanto na meia hoje? Eu tenho uma 5:41. Passagem no maratona. Passagem, não é prova oficial. Minha melhor marca na meia é uma passagem na maratona. Que maratona foi essa? Maratona de Sevilha ano passado. 100% plana, rápida. Passei inteiraço a meia maratona. Aí o tênis começou a pegar meu pé, começou a dar febre em mim, cara, calafrio e tudo mais.
tênis não deixou eu concluir, eu concluí a prova, o tênis só não deixou eu fazer o que eu estava preparado, né? Mas assim, faz parte da vida, né? E é uma prova que tem um dos maiores índices técnicos do mundo, né? Porque todo mundo busca essa prova aí por ser uma prova rápida, clima bom. E assim, eu fui com um tênis que era para ser o certo, só que era o lançamento, né? E o lançamento veio com um número veio menor do que o modelo anterior, né? E isso me judiou ali, né? Eu peguei poucos dias antes da prova e eu vi que estava apertado, mas falei, apertado, mas dá. Chegou lá, eu vi que não dava. Não dava. Já era tarde, já tava no meio da prova. Já era tarde, exatamente. Mas faz parte do jogo, que sirva como aprendizado daqui para frente, né? E a gente pede pros alunos, não estreia nada nas provas. Então mas eu peguei o tênis 12 dias antes. Eu fiz 2 treinos com ele aqui, 2 ou 3. Inclusive fiz uma meia, fiz os intervalados e uma rodagem de 10, acho que foi isso, antes de viajar. Eu senti que estava apertado, mas assim, é um apertado que você fala, pô, apertado dá. Só que quando você cheguei lá não dava, eu falei, eu vou comprar outra, aí você fica nessa, acho que vai ser pior do que o que tá, então aí eu acabei resolvendo ir com ele. E deu ruim. Deu águia. Faz parte. Ô, Antônio, teve algum fato na corrida assim que te marcou muito? Alguma conquista, algo assim que você guarda ali as 7 chaves com muito carinho? Cara, a estreia na maratona, estrear com pódio. A sua primeira maratona já foi com pódio? Com pódio. Isso aí eu não sei explicar até hoje o que aconteceu. Só sei que eu estreiei com 2 horas 19h36. Que maratona foi essa? A maratona de Porto Alegre, 2022. Já estreou. Estrei lá, 2 horas 19h36. Cara, isso aí é uma marca que, pra mim, que era um mero mortal, que, sonhava com 2h30 na maratona, ter feito essa marca lá, foi pra mim, e fui terceiro geral na prova. Não ficou nenhum queniano no pódio. Foi uma prova mágica, sabe? Muito bom. E como que é essa dinâmica de prova, Antônio? Você tá ali na prova, todos perfilados para largar. Como a prova acontece? Como que é essa dinâmica? Porque assim, você procura às vezes seguir o pelotão, você procura às vezes fazer uma prova mais inteligente, assim, focado naquilo que você treinou. Porque assim, a dinâmica de prova, ela muda a prova, né? Muda. E às vezes, às vezes você tá ali, encaixa num pelotão, sente bem e vai embora. Às vezes pelotão... um atleta no pelotão estraga um pódio de vários, né? Isso. Mas em maratona, desde quando eu comecei, eu conversei muito com a Anitta a respeito, né? A gente sempre foi muito estratégico em maratona. A gente não larga esmerilhando. A gente treina para um pace, a gente larga do começo ao final daquele pace. Essa é a nossa estratégia. E depois do 30 a gente vê o que faz, entendeu? 35 ali e tentar manter. Então largou, se o pelotão atacou... Eu deixo embora, eu não vou. Foi tanto que ano passado em Porto Alegre, eu tava em 12º, fui 11º, no KM30. Entendeu? Eu fui 4º geral. E como que é a cabeça correr sozinho? Pelo menos as 2 metades da prova, as 2 primeiras metades. Literalmente a prova inteira sem correr um passo do lado de ninguém. Porque eu lembro, uns 2, 3 anos atrás, acho que você correu o Rio, e eu não sei se você lembra, eu gritando pra você na volta do centro ali, que eu fui levar a galera pra maratona e fiquei esperando vocês voltar. E você tava bem ali e tal, com o pessoal ali, assim, tava sozinho, mas tava próximo, assim, enxergando o pessoal, assim, né? E agora, quando você decide deixar o pelotão aí, que você corre sem visual, como que é isso? Cara, é muito doido, porque assim, a gente larga na maratona, a gente sabe que larga, né? Que chega né? Mas assim, quando você chega no KM, na meia maratona, que você fala, poxa, acertei a passagem da meia, né? Você tá correndo sozinho até então, né? Mas quando você fala, pô, só falta meia maratona agora. Aí você vai buscando 30. Eu busco 30 depois, né?
Passou o 30, cara, aí depois do 30 é buscar cada atleta que tá na frente, né? Então, esse é o meu objetivo, né? E largar e assim, você não pode se preocupar com o atleta na frente. Essa é a realidade numa maratona, né? Esquece o atleta e faz sua parte. Esquece o atleta e faz sua prova. O resto vai acontecer. Se você treinou para X marca, né? Se você não se preocupar com quem está na frente, você vai fazer. A gente vê isso em prova de endurance, né? Tanto em maratona, em Ironman e tal. Às vezes o cara lidera tudo, faltando 10 minutos para acabar a prova, abandona, para, é ultrapassado. Exatamente, porque maratona nos últimos 3 km ela é muito crucial. Os últimos, eu falo 35, não falo nem os 3. Porque assim, os últimos 7 km é o momento que o atleta está muito desgastado. Né? Então assim, se você quebra 15 segundos no seu pace, e se você não cai, você rende 30 segundos em cima do atleta que está na frente, por quilômetro. Entendeu? Porque assim, se o cara caiu 15 segundos, ele está correndo a 3,10. Se você ele caiu 15, vai para 3,25. Se você está correndo a 3,10, só que ele está quebrando. E você está buscando, ele está naquele mesmo pace ali. Se você está buscando, você busca ele em 3 km, em 2 km. 3 km você busca ele. Entendeu? Então a conta ela é muito rápida. Quando você está ganhando e o outro está perdendo, a conta é muito rápida. E é comum isso acontecer. E é comum, a maratona é comum você chegar no 35 e você quebrar. É normal, todo mundo quebra. Às vezes é uma suplementação, você não acordou bem, você saiu mais forte do que você devia. No amador já tem esse, né? O muro ali dos 32, dos 35. No profissional é a mesma coisa? Tem esse muro? É a mesma coisa, tem um muro, né? Tem um muro, não tem jeito. Eu tava na Maratona de São Paulo agora. Eu literalmente não cheguei no 35, eu cheguei no 30, bem, do 30 para frente eu sofri. Entendeu? A minha prova foi até o 30, era para mim ter parado no 30. Só que eu insisti e concluí a prova, né? O Anito depois me xingou, eu falei, pô, por que você concluiu essa prova? Não era para ter concluído, você não tá se sentindo bem, pare. Né? Só que não é de mim parar em prova, né? Eu não gosto. Eu também não. Tanto que eu nunca parei em prova, né? Eu vou não largo o osso ali, eu vou até o final, né? Mas assim, acontece. Mas é um desgaste desnecessário para vocês que estão no limite, né? A chave desliga para qualquer um, não tem essa. Ainda mais na Maratona de São Paulo, que é uma prova muito difícil, né? Eu acho que deve ser uma das maratonas mais difíceis do Brasil, né? A mais doída que eu já corri. Olha que eu corri em Salvador ano passado. E Curitiba já correu? Curitiba ainda não. Mas São Paulo é muito difícil, né? Muito doída, cara. Muito doída. Tem aquela USP ali, que o asfalto não é 100%. Nossa. Asfalto irregular, na volta pega os túneis. Exatamente. Nossa, você fica desviando, torce a coluna. E eu sou um atleta que eu sou muito reta a minha coluna. Eu giro o braço, mas a coluna é muito reta. Se eu ficar girando a minha coluna, isso me quebra. Então, energia jogada fora, né? Exato. Isso me trava na corrida. Se eu torcer a coluna, isso me trava. Então, prova que tem um asfalto ruim, cara, pra mim é péssimo. E é comum ter, né? É comum ter 42 quilômetros aqui, não tem como, né? Não tem como ter 100%. Exatamente. Antônio, agora falando um pouco mais de nutrição, assim, de ciência, a gente vê muito hoje estudos, tanto de marca de suplemento, estudos com atletas, e hoje o X da questão tá o quanto o atleta consegue consumir de carboidrato, o quanto ele consegue absorver e o quanto ele consegue absorver isso sem passar mal. Então, essa é a questão, né? Você vê atletas hoje, igual o recordista mundial agora, recentemente, há 3 dias, ele deu uma entrevista que ele consumiu cerca de 100 gramas de carboidrato hora na maratona, ou seja, 200 gramas aí na hora. Você treina o seu estômago para isso? Como que é? Você consegue consumir bastante carboidrato? Você não consegue? Como que é isso? Cara, eu treino. Eu uso bastante carbo, só que eu não chego a 100%. Geralmente eu chego a 1 grama quilo hora, né? Que hoje você tem o quê? 65, 70 kg de carbo hora aí. Essa é a média que eu consigo ali ingerir. 70 gramas por hora em média. Eu não consigo ingerir mais. Estou fazendo trabalho agora
né? Inclusive até mudei meu nutricionista agora, pensando nessa fisiologia, nessa possibilidade da gente conseguir aumentar um pouco o carbo. E vamos tentar não chegar no 100, porque eu não sou recordista mundial, né? Então, pelo menos ali os 90, 80, pelo menos aumentar um pouco ali, ver se o estômago aceita, né? Hoje a nova... A tendência, né? A nova tendência, né? Os estudos mostram, né? E agora o JPS que saiu falou que a média, assim, é de 90 gramas horas para quem gosta de endurance. Para quem vai fazer endurance, entendeu? Não sabia dessa média. Né? A média é de 90 gramas horas ali. Por exemplo, no triatlon, principalmente de longa distância, hoje tem atleta consumindo 120, 140 gramas de carboidrato hora. Para quem vai fazer 8, 10 horas de provas, acima de 5 horas, né? Então, assim, já é uma coisa muito difícil de conseguir. Até para carregar, né? Isso aí que eu ia perguntar, essa aí era outra pergunta. O amador vai fazer a maratona, sei lá, em 4 horas, ele tem que levar 10 géis. Já é difícil, porque... Super difícil. Porque vai ter que carregar com ele. Vocês, atleta profissional, vocês carregam ou vocês usam os special needs da prova, lá as mesas da prova? Então, a gente tem que sempre ter um ali de reserva, né? A gente tem que ter um ali, porque às vezes você não consegue pegar, se não voltar, você tem que ter um ali ou 2 de reserva. Mas essas provas internacionais, essas provas, a gente usa os drinks, né, especiais, e a organização põe em cada ponto que a gente pede, né? E geralmente são a cada quantos quilômetros que eles distribuem a garrafinha de vocês? Geralmente a cada 5 quilômetros. A cada 5 quilômetros eles colocam uma garrafinha. Aí você usa o carbo diluído na água, então? Então, para mim aderir a essa ideia de usar mais carbo, eu vou ter que começar a treinar a diluir. Né? Geralmente eu uso o gel da Forcell, né, que é meu patrocinador da marca aí. Marca nova, muito boa. E eu uso geralmente o gel e coloco água, né? E depois o eletrólise ainda tem que ser diluído mesmo, né? Mas assim... Mas você pega o gel e joga ele na água, ou você deixa ele no saquinho mesmo e abre o saquinho e toma? Exato, eu passo a fita crepe nele em volta assim, né? E quando eu puxo ele já sai rasgado. Então eu só tomo ali e depois tomo água em volta, né? Aí a água tá com eletrólito. Não todos, né? Sim. Eu uso 1 ponto ou 2 ali de eletrólitos, né? Que daí não tem o gel. O gel da Forcell é muito bom. Mas se você for ter que aumentar, tomar 2 gel, às vezes é inviável, né? Exato. Aí vai ser muito. Por isso que eu tô com esse meu nutricionista agora, pra gente sentar e ver o que a gente vai fazer. E estudar essa possibilidade. Estudar certinho. Se diluir 2 ou diluir 1,5 a cada dosagem, pra gente aumentar um pouco, né, essa quantidade de carbo. Legal. É interessante o pessoal saber como é feito na Elite, né? O pessoal leva um com ele por segurança, não por necessidade. Porque acontece às vezes de chegar na mesa, bater a mão, derrubar, outro atleta derruba a sua. Em São Paulo agora, meu primeiro ponto de hidratação estava vazio. Meu primeiro não, meu ponto de eletrólitos. Que era no KM15, eu coloquei lá no KM15. O eletrólise no KM15 que eu cheguei, peguei a garrafa estava vazia. Às vezes acontece, né? Eles derrubarem no carregamento, a organização derrubar, isso é normal, né? Então você tem que estar sempre prevenido para essas situações, né? Para que isso não aconteça. Exatamente. Se acontecer, você ter ali com você, né? Floripa do ano passado eu não perdi a prova ganha porque eu estava com sal em reserva. No KM40, o disjuntor desligou e eu quase caí ali. Eu peguei o sal e joguei na boca, coisa de 10, 15 metros. Eu abri o olho ali e voltei para a prova. Então, assim, você tem que estar sempre prevenido. Né? Tem que estar porque pode acontecer, né? Pode acontecer, exatamente. E exatamente Floripa eu não peguei um sal porque eu passei e não consegui enroscar a mão na garrafa. Então, isso acontece. E vocês usam a hidratação também comum da prova, como o amador vai usar ou não? Eu uso só água. Eu não gosto de pegar Gatorade, alguma coisa assim do tipo que esteja na prova, porque ali não é algo que eu treinei, né? O meu estômago pode reagir, ter reação. Então eu uso literalmente só água. Isso eu falo para os alunos também. Pessoal, levem o de vocês e só usem o da prova em caso de emergência. Exatamente. Porque igual esse final de semana nós estávamos numa prova em São Paulo
tinha um eletrólito lá, um isotônico de uma marca que não é comum, entendeu? Um gel de uma marca que não é tão comum. Aham. Então, assim, para dar ruim é muito fácil, né? Fácil, exatamente. Porque o carboidrato já tende, se você não tiver uma adaptação, já soltar seu intestino, já dá ruim, né? E o eletrólise, então, é uma das coisas mais fáceis e principalmente Gatorade, desses de saquinho. Eles têm muito corante. Então, você jogou isso no estômago, jogou pra dentro, cara, é facinho dele soltar seu estômago. E você já tá numa alta intensidade, o Alta estômago intensidade. já tá ácido. Ele já- reage fácil, Muito rápido, muito né? rápido. Legal. Eu, particularmente, eu prefiro usar o meu, levar reserva, pra não acontecer esse tipo Não, de mas coisa. eu também faço isso, principalmente em provas longas. Eu não uso. Às vezes eu até pego na prova, guardo e tomo assim no treino, Aham. no dia a dia. Pra experimentar, ou deixo ali de reserva, mas no dia que tá valendo mesmo. Exatamente. Uma dica importante para isso, cara, é você... E às vezes eu fazia, quando não era patrocinado pela Forcel, eu fazia isso. Né? Eu buscava qual era o suplemento que estava patrocinando a prova, porque geralmente eles têm ponto, né? Sim. E eu usava esse suplemento na preparação. Aí chegava. Quando chegar no... Pra, por exemplo, ter na prova, vai acontecer um imprevisto ali, na prova tem, entendeu? Sim. Eu já cheguei a fazer isso. E uma vez eu lembro que não estava numa prova, eu esqueci toda a minha hidratação em casa. Eu montei ali e tal, e na correria de sair esqueci. Quando eu cheguei lá, falei, putz, ferrou agora, fazer o quê? Aí na feirinha lá eu conseguia, tinha toda a suplementação, Sim. ainda eu consegui comprar, Comprou. mas é duro você esquecer a suplementação, Meu você entra em Deus, choque, né, cara? Não, é seu combustível, né, meu? Sim, É só exatamente. gasolina, não vai terminar. Exatamente. Entrei em choque ali, mas deu certo, graças a Deus. Ô Antônio, e qual que é a maior diferença que você acha de um atleta amador para um atleta profissional? Eita, pega. Eu acho que é literalmente a marca, né? Porque treinar o amador, ele treina. O profissional também. Inclusive hoje a gente tem amadores que, vamos dizer assim, são amadores profissionais, né? Exato. Eles treinam um tanto que estão até próximo de marcas de profissionais, né? Exatamente. Então, é isso que eu falo. Às vezes o mais difícil é a marca em si, ela acertar a prova. Conheço vários meninos aí que ele treina, né, muito bem, né, só que não dá o resultado de acordo com a quantidade que ele treinou. Mas isso é normal de atleta, cada um tem sua como é que eu posso falar, dá o seu melhor em todo lugar, né? Mas assim, o mais importante, cara, é você treinar. O resto. Você falou que você entra para a prova pensando em melhorar a sua marca e o pódio é consequência. A gente aqui como professor de assessoria, 99, 100% dos nossos alunos são atletas amadores. Uma parte desses alunos são amadores, igual eu falei para você, bem pouca, que tem marcas muito boas, que competem, assim, essas provas aqui, vamos dizer assim, não federadas aqui da região. Sei. E hoje, para um amador comum, por exemplo, um iniciante, a felicidade dele é bater RP. Exatamente. E às vezes você colocar na cabeça do aluno que não é toda prova que ele vai bater o RP, é mais difícil do que ele treinar, né? do que ele treinar. E às vezes ele fica frustrado, porque ele pensa que toda competição que ele entra, ele precisa bater o RP. Aí eu gostaria de saber isso de você, porque assim, ó, numa prova, vários fatores vão influenciar no seu resultado. Por exemplo, o clima, a umidade, o relevo, o percurso, o nível técnico que você tá ali. Porque assim, se é uma prova às vezes que você tá, sei lá, liderando com folga, é extinto, né? Você não vai se entregar ao máximo. Talvez sim, mas é difícil naquela prova você bater a sua marca. Entendeu? Do que uma prova alguém te cutucando ali, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque assim, você espera sempre bater marca? Ou quando você olha para aquela prova, você fala, ó, essa prova não vai dar para bater a marca, mas eu vou tentar uma boa colocação. É assim, cara, Ou você procura prova que dá para bater marca? Eu procuro uma prova, por exemplo, vamos falar em maratona, que é a minha prova-alvo. Eu procuro uma prova plana e treino para bater minha marca nela. Eu sei que eu não vou bater minha marca na Maratona de São Paulo, na Maratona de Salvador,
né? Na Maratona de Curitiba, eu sei que isso aí não tem condições, né? Pra mim, né? Mas eu procuro a prova plana e treino para ela. Aí eu vou tentar bater a marca. Se não der, mas eu vou correr próxima, entendeu? Se não deu a marca, não deu próxima, aí algo tá errado. Mas deu próximo, nem todo dia é dia de marca, dia de RP. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Só que assim, você não pode ir pra uma prova que você treinou para ela, né? E correr, tipo, 5 minutos acima. Aí é outra conversa. Mas você chegou próximo da marca, cara, você treinou certo. Marca é uma vez no ano e olha lá, né? Isso aí eu sou bem consciente disso, né? O Nito também é bem consciente disso, ele sabe muito, ele trabalha muito na minha cabeça a respeito disso, né? Mas assim, o que eu vejo muito hoje em dia é o atleta que ele quer correr toda semana, ele quer bater toda semana a melhor marca. E não é assim, cara. Isso é comum. Isso é comum, principalmente no amador. E não é assim. A gente sabe que a gente que tá todo dia correndo, a gente sabe que marca não é todo dia que a gente bate, né? A gente recebe, às vezes, aluno de outras assessorias, ou até mesmo dentro dos nossos alunos, e às vezes parece que é meio broxante pro aluno ali numa prova não conseguir aquela Exato. marca, né? Às vezes o amiguinho batendo no RP, o outro não conseguindo. E Às vezes, sem cortar, às vezes o aluno, né, troca de assessoria porque não... achando que o erro tá no professor, o erro né? tá no professor. Pô, e não é. O erro tá às vezes na sua correria, no seu dia a dia ali, né? Que você não treina, você não faz isso, não faz aquilo. Ou não tá dando certo. É um tênis, é um clima, é a altimetria. Tem todos esses fatores que o atleta tem que entender. Eu até brinco, eu falo, você olha o Kipchoge. Ele bateu o recorde mundial da maratona e depois nunca mais conseguiu fazer a marca dele. Exato. Entendeu? E ele hoje ainda é um atleta de referência no mundial, referência né? mundial. A marca dele acabou de cair recentemente. Mas esse atleta que bateu a marca dele, numa próxima talvez não consiga, numa outra também não consiga. E vai demorar um tempo ainda agora para assimilar isso. E quem sabe essa vai ser seja a melhor marca dele, né? A gente não sabe. Da vida, né? Da vida dele, a gente não sabe. Marca é assim, né? Então a gente tem que estar muito, muito consciente nisso, né? Exatamente, preparado para administrar isso, né? Porque senão geralmente os atletas acabam desanimando por coisa... Problemas fúteis, né? Hoje, Antônio, como é você em relação... Você falou que você tem um trabalho como renda fixa de vida, né? De construção. Certo. E você tem patrocinadores? Como é isso? Eu tenho uns patrocinadores que me apoiam, né, mensalmente aí. E tenho o meu trabalho que eu vivo dele, né? Os patrocinadores, Antônio, te cortando um pouquinho, eles são apoios de materiais ou apoio financeiro? Como que é isso? Tem uns financeiros, né? E tem outros, que é o caso da Forcel, eles me mandam material, né, para mim estar utilizando, né? E tem os patrocinadores financeiros, né, que é mensal. Legal. E isso hoje, como você se sente sendo patrocinado hoje? Eu falei essa semana para um empresário, cara, quando o empresário olha para você e fala, cara, eu vou te apoiar, isso não tem... É muito prazeroso para mim, atleta, escutar isso de um patrocinador, né? Então, não tem preço, né? E nem que seja R$1. Mas, pô, é o cara depositando confiança no seu trabalho. Então, isso é prazeroso demais, cara. É muito, muito prazeroso. E como é a escolha das provas que você faz durante o ano? Você pensa um pouco nesse lado de apoio, de financeiro, ou você escolhe a prova que você tem mais identidade, ou você prefere provas assim diferentes, você está em lugares diferentes, ou você vê o start list possível daquela prova, ou você fica sabendo só depois? Como que é essa decisão do seu calendário anual aí? Então, quando eu comecei... Minha primeira maratona foi em Porto Alegre, né? Então, desde lá eu já corri 4 vezes. Então, assim, ela já faz parte do meu calendário anual. E eu não deixo de ir prova porque vai ter atleta A ou B. Não, eu vou nas provas que eu acho que eu tenho, que eu me identifico com ela, né? Eu escolho 2 ou 3 maratonas, no começo do ano, falo, Panito, ó, vou fazer tal prova, que você concorda?
Ele falou, acho que sim, mas a gente poderia ver essa. Então nós dois ali, a gente senta mais ou menos, vê as provas alvos, né? E vai treinando e competindo prova na região, né? Para dar Criar ritmo de competição para chegar naquela prova alvo. É isso que a gente faz. A gente não, apesar de eu ser por eu trabalhar, eu não consigo competir as provas todas, né, preparatórias, né? Vou uma ou duas ali, eu tenho que sair do trabalho da corrida direto para o trabalho, então não dá tempo ir a prova longe. Então eu tenho que folgar uma a cada 8 domingos ou 12 domingos para poder ir numa viagem. Então eu tenho que conciliar muito o trabalho primeiro para administrar a corrida. Para conseguir fazer. Exato. E geralmente então são 3 maratonas por ano? Geralmente 3. O ano passado eu fiz 5. Esse ano eu não vou fazer 5, no máximo 4. Você já fez a de São Paulo? São Paulo, vou Porto Alegre. Qual Porto Alegre? Você vai na Internacional ou a New Balance? A Internacional. Ela foi que eu comecei, eu gosto muito dela, então... E já pensa em alguma pro segundo semestre? Aí tem Floripa, né, que eu sou bicampeão lá, então eu tenho que ir nela. É outra que eu também me apaixonei. Então eu não sei ainda... Depois, final do ano, só Curitiba e Nordeste, né? Aí eu tô estudando uma prova fora, eu não sei qual, a gente não sabe bem ainda qual certo. Precisa ver com a gente se ele consegue escrever em tal prova. A gente tá cogitando Berlim, mas não é certeza, então... Eu ia chutar isso. Então a gente não pode estar falando ainda, ali, né? um número de Berlim ali colocado. Ali atrás. A gente tá cogitando, não é nada certo, então... Uma prova fora a gente vai fazer, não sabe qual ainda. Antônio, como que é as inscrições dessas provas? As provas convocam vocês vão até a prova, vocês têm algum benefício por fazer a prova? Como é isso? Você está falando aqui Brasil? Vamos falar Brasil primeiro. Cara, tem prova que liga pra gente e convida. Esse ano, inclusive, eu tive que dispensar um convite da maratona porque eu já tinha outra muito próximo. Fiquei de coração partido. Mas assim, geralmente é assim, a gente entra no site, pega o e-mail, manda o currículo e recebe a aprovação ou não, né? E vocês não pagam inscrição? Daí a inscrição não paga. E tem prova que dá hotel. Daí a gente pede hotel, tem prova que dá. Mas geralmente só dá mais para os quenianos. Essas provas hoje em dia dá mais para os africanos. Então estão segurando a mão para dar pra gente. Mas tem prova que dá. Mesmo você tendo uma marca boa assim? Por exemplo, Floripa já me deu, né, esses 2 anos. Porto Alegre me deu também. São Paulo agora não. Então, mas, por exemplo, São Silvestre ano passado me deu. Então varia muito de prova. Tem prova que dá e tem prova que não no hotel, né? Entendi. Então eles ajudam, né? Eles te dão a cortesia do evento. Do evento e mais hotel. E alguns te dão, algumas provas te dão hotel. Exato. E fora, como que é a vivência que você teve? E fora, cara, esse é aquele negócio, tem que pagar tudo, né? Você paga desde a água que você toma, né? Sim, você entra em contato com a gente, o agente vai lá e fala, eu vou entrar em contato com a prova tal mês. Daí naquele mês ali você manda o currículo para ele, ele vai lá na prova e escreve você. Se você for aprovado, ele manda o currículo lá. Se você aprovar, ele manda o retorno. Ok. Cobra o trabalho dele, né? E aí você vai para a prova. Daí... Então deixa eu entender. Provas internacional, você tem um... Isso, tô falando no meu caso, né? Que não sou nenhum, por exemplo, um Fábio Jesus, né? Que é o melhor do Brasil hoje, né? Tô falando no meu caso, né? Então, você precisa de um agente para fazer esse trâmite para você, você não consegue fazer direto. Não, para largar na elite tem que ter um agente, né? Que é o caso de africano aqui no Brasil, né? Tem que ter um agente, né? Pela federação, quem é de outro país tem que ter uma carta também da CBA te indicando, exato, não é? Não tem uma coisa assim? Exato, então é isso que você tem que fazer com o agente, né? Você manda pro agente e o agente vai lá e te inscreve na prova, entendeu? Eu pensei que quem fazia isso era a confederação. Não. É uma pessoa particular, então. Pessoa particular. Para isso não é convocação, né, brasileira. Não é convocação para seleção. Isso é prova que você vai fazer. Sim. Entendeu? Não é, se é convocação, você é convocado para fazer uma prova pelo Pan-Americano, por exemplo. Aí eu acho que sim, eu nunca fui convocado, não sei qual o trâmite, mas acredito eu que seja a federação que escreve. Aí também é por índice. Isso, por índice. Você tem que estar entre os 3 melhores da marca, né? E a... Ranking nacional.
E as provas também exigem, a grande maioria exige índice de vocês? Exige, você tem que ter, né? Você tem que ter o currículo, todas as provas. Para largar na elite, você tem que ser federado e tem que ter os índices que eles extrapolam ali, né? E hoje esses índices são possíveis? Sim, são possíveis. Graças a Deus aí eu tô conseguindo, né? Me manter ali, nível elite, e mantendo as marcas. E tem também classificação, tipo Elite A, Elite B? Já Elite B tem. Nas Tem provas, tem umas provas aí que tá baixando a régua, né? Então, que aprova você na Elite B, tem prova que aprova na Elite A. Mas assim, você larga tudo junto, né? Então, as provas bem próximo um do outro. E você sonha em fazer alguma major aí? Alguma das... Por exemplo, Berlim é uma delas. Berlim é uma delas. Vamos ver, se der certo esse ano, vamos para Berlim. Se não, a gente vai cogitar uma outra prova fora. A gente não sabe qual ainda. Não sabe qual. E o que você não correu ainda que você tem vontade de correr, Antônio? Que prova que você fala assim, nossa, eu gostaria de ir naquela prova lá? Cara, aqui no Brasil, Curitiba. Eu tenho vontade de fazer a maratona Curitiba. Fora do Brasil, eu tenho vontade de fazer a mãe das maratonas, que é Boston, né? Boston. Não por marca, né? Eu sei que lá eu acho que não vou conseguir marca, porque eu mesmo não gosto muito de prova com altimetria, né? Maratona com altimetria. Mas é a mãe das maratonas, né? Então a gente sonha um dia fazer. É a mais antiga, né? A mais famosa. Aí sonha em chegar em Boston. Aqui no Brasil eu já corri praticamente todas as maratonas, né? Falta poucas ainda. Corri poucas maratonas, mas as principais eu já corri, né? Falta só Curitiba. E hoje, como é feito o controle de vocês, igual você comentou comigo da sua marca, que o atleta meio que desmereceu por causa de exame e tudo, e você conseguiu repetir essa marca no ano seguinte. Vocês fazem exames rotineiros? Como que é isso? Nas provas nível internacional que a gente participa, né? Pelo menos se está no pódio, você faz. Teoricamente, se está no pódio, você faz exame. Essa é a regra. Não é bem uma regra deles, né? Mas geralmente 5 atletas eles fazem exames. Os 5 primeiros ali do teoricamente, ou quando eles não fazem nos 5, ele faz 3 ali, mas pega 2 aleatórios, entendeu? Meio que por essa linha que ele... Fora de competição é raro acontecer? Geralmente, isso vai mais para os atletas que estão ali no primeiro, segundo ranking, sabe? Que os atletas têm, não sei qual... que ponto chega isso, né? Mas esse controle da antidopagem. Vi que tem o passaporte olímpico lá, que se for um atleta olímpico, ele passa. Tem o passaporte biológico, né? Isso. O atleta olímpico tem esse passaporte biológico e eles fica fazendo, por exemplo, o caso do Altobelli 2022, se não estou enganado, 23. O cara fez 20, sei lá quantos exames, 21, 22 exames. Então, inclusive ele até postou esses dias, né? Quem tivesse mais que eu ia ganhar. Foi 17, não sei, algo assim, ele postou no ano. Então o cara tava em casa do nada, chegava o cara batendo na porta dele. Então é um cara que, quando tá na ponta, né, do ranking, o cara é testado diariamente, né? Você não sabe quando você vai ser testado, né? E isso é uma coisa boa, né? Pro atleta que corre limpo, isso é bom. É bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo, exato. Para ele e para todo mundo. Bom pro atleta provar que você tá correndo limpo, né? E é bom para as pessoas verem que o cara está sendo testado. Falei, pô, o cara realmente corre limpo. O cara merece estar no lugar que está, entendeu? Então isso é legal. Inclusive, na entrevista que eu vi do atleta agora que bateu o recorde, ele falou que ele fez questão de ser testado continuamente, porque ele tinha certeza que ele tinha capacidade de bater o recorde mundial. E quando ele batesse o recorde mundial, ele gostaria de não ter dúvida. De não ter dúvida, exato. Então, nos últimos 2 anos, ele também falou que fez não sei quantos exames. Ele falou, o dia que eu bater o recorde mundial... Não vai restar dúvida. Não vai restar dúvida, entendeu? Isso é bacana, da postura do atleta, né? Sim. Do treinador que está junto com ele, né? E de todo, né? Até para a entidade, para todo mundo que está junto com ele, né? Pois é super bacana, né? Porque quando essas coisas acontecem, é frustrante para todo mundo, né, cara? Exato. A gente tinha não sei se ele volta a correr, né? Mas o caso mais recente aí do Danielzinho, né? Eu acho que foi o atleta brasileiro que teve a melhor marca da história, não foi? Sul-americano, né?
Sul-americano, né? Sul-americano mais rápido em maratona, né? Até hoje, né? Era o único branco entre os quenianos até aquele tempo, não era? Exatamente. É o único atleta não africano a ter 1h04. Né? Não sei se bater esses últimos 2 anos. Eu acho que ainda não. 2h04. É. E ninguém tem mais notícia, né? Acho que não volta mais, né? Ele é muito novo, né, cara? Tomara que ele volte e dê a volta por cima, né? E mostre, né, pra realidade aí que eu torço pra isso, né? Que ele volte e que realmente não use mais nada. E volte a correr igual ele corria, né? Que às vezes, de repente, nem precisa, né? E infelizmente, por influência de um ou outro, acaba utilizando substâncias, né? Quando ele corria aqui no Brasil, muito aqui no Brasil, acredito eu que ele não tomava, que ele fazia exame sempre. Então, a gente não sabe ao certo, né, quem indicou para ele, quem sabe, né? Então, sim, isso é um assunto que eu não gosto de entrar, porque às vezes você fala uma coisa e você gera polêmica. Eu não gosto, sim, de polêmica, então você fica... Cada um tem um livre-arbítrio para fazer o que quer da vida, né? Ninguém... Sim. Ninguém tá aqui para julgar, né? A nossa função não é julgar, é orientar, né? Orientar, exato. O que cada um fez é escolhas, né? Exato. Eu sempre falo para os alunos aí que eles colhem as escolhas deles, exato, né? Então cada um é cada um. E sua consciência que fala mais alto. Sim, né? Antônio, vamos lá. Que dica você dá aí para a galera que quer evoluir? Que conselho você daria aí para quem sonha evoluir na corrida e melhorar suas marcas? Não faça que nem eu, cara. Procura o professor o quanto antes. E quem já está com o professor, acredita no trabalho dele. Porque é ele que te leva. É ele que te leva junto. Que legal, cara. E para quem pensa um dia se tornar um atleta profissional, qual que é a dica que você dá? Acredite 2 vezes no professor. Porque, cara, é literalmente isso aí. É disciplina, constância e muito trabalho duro, né? Se você não faz essas coisas, se você não respira isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você tem que acreditar em você primeiro, acreditar nas pessoas que estão junto e trabalhar junto. Fazer acontecer, todos os seus projetos. Acreditar no processo, né? Exatamente. Eu costumo falar também, né, que igual você comentou, às vezes que o aluno troca de professor, fica pulando de galho em galho, as coisas assim. Acreditar no processo é fundamental para que o processo aconteça. Exato. Às vezes a gente deixa de fazer a nossa parte e às vezes fica cobrando a parte do outro, né? Exato. E quando o treinador e o atleta não tá em sintonia, as coisas não fluem bem. Exato. Porque o que é a performance? O que é o treinamento? É repetição. Repetição, exatamente. Às vezes as pessoas ficam esperando aquele treino mágico do treinador, né? Que fulano fez na internet e deu certo. Mas não é assim, né? E você pode ter certeza que, tipo assim, você evolui repetindo, né? Exato. Então, tipo, você tem um treino regenerativo. O que é um treino regenerativo? É um treino leve, então vai rodar e tá tudo certo. Exatamente. Não tem que ficar muita firula, né? Exatamente. E às vezes as pessoas ficam buscando fórmula mágica, né? E você vê até os quenianos, né? Eu acho que os treinos mais engessados são os quenianos, né? Porque tradicionalmente eles têm lá quinta-feira o fartlek, terça-feira não sei o que, quarta... E os caras repetem aquilo lá. É o feijão com arroz, feijão com arroz todo dia, entendeu? Exatamente. Sai aquele pelotão lá que parece que... É uma boiada assim, correndo na estrada de terra e salve-se quem puder, né? Exatamente. Não toma água, não toma nada. É bem isso aí. Inclusive meu amigo tá lá, o Ademir Paulino, ele faz sempre o camp lá no Quênia e tem, né? E aí eu acompanho ele mostra como que é a rotina do pessoal lá, né? Lá eles têm uma vantagem, né? O pessoal fala que corre de leão, não é isso, né? Porque eles treinam na altitude, né? É muito treino, cara. Não existe leão, treino. Não. Leão não dá tempo, não é? Já tem essa lenda, né, de leão. Não existe isso, cara. Treino, trabalho duro, né? Antônio, você já pensou fazer algum camp, assim, em altitude, alguma coisa do tipo? É tudo que eu mais quero, velho. Tudo que eu mais quero. Mas eu não consigo. O trabalho não permite... e pra mim eu tenho que parar de trabalhar, não dá. Pra mim pegar férias, ficar 30 dias, não dá também. Então, assim, tudo que eu mais quero é fazer um camp.
né? Nem que seja não, eu prefiro até Campos do Jordão, né? Pelo menos aqui é fácil, né? Mas eu não consigo, já tentei, ia tentar esse ano, mas infelizmente eu não consigo. Se eu parar de trabalhar dá, eu trabalhando não consigo. Hoje você não consegue viver só do esporte. É que assim, Gui, não dá para arriscar, né? Entendi. Não dá para arriscar. Por exemplo, se machuca, tem uma lesão séria aí, você vai ficar sem salário dentro de casa, né? Eu tenho os apoios financeiros, tenho, mas isso não dá para me viver, entendeu? Então, assim, graças a Deus eu não ganho mal, eu te ganho bem, tenho um bom trabalho, sabe? Apesar de trabalhar bastante horas, eu tenho um bom trabalho, sabe? Eu ganho relativamente bem, então não posso arriscar por pouco, entendeu? Não sei se eu vou me machucar no treino, você sabe, professor, você sai para treinar, você pode ter uma fisgada e ficar 6 meses parado. Então isso vai fazer o quê dentro de casa, entendeu? Procurar trabalho, vai voltar a estaca zero de novo. Então eu prefiro dar continuidade do jeito que estou, né, e ir trabalhando. Às vezes pagar um preço pelo fato de não conseguir mesmo. Exato. Mas eu sonho, cara, em fazer um camp e entrar numa maratona com um camp bem feito, um treinamento bem feito. Eu sonho com isso ainda. Que legal. Campos do Jordão é o lugar mais alto do Brasil, mas mesmo assim é pouco ainda, né? É pouco ainda, exato, mas... Tem Equador, Colômbia, geralmente é onde o pessoal vai mais próximo. É mais próximo, aqui, né? Colômbia já dá pra fazer uns negócios legais lá, né? Sim, já dá pra fazer um treinamento muito bom. Inclusive, Chile também, né? Chile, alguns lugares também. O pessoal dá pra fazer também. Tem um colega meu lá que tá com 3.000 metros de altitude. Pô, é super bacana, né? Sim. Chega aqui com capacidade pulmonar gigantesca. Gigantesca. Aí corre 2 maratonas em vez de uma. Exatamente, dá pra correr, aí tem que bater a marca, né, mano? Sim. Por isso que eu sonho de fazer um camp, sabe, pra mim testar, né, se eu vou me adaptar a isso, né? Porque todos os atletas vão e dá certo, né? Até bate marca pessoal pós-camp. Então eu tenho essa vontade de fazer assim. Fisiologicamente funciona. Funciona. Principalmente a gente que mora aqui, vive um relevo mais baixo a nível de mar, né? Aqui tá 500 metros de altitude a nível do mar. Quando você vai para 2.500, 3.000, o rarefeito, né, faz com que você desenvolva mais a quantidade de oxigenação no sangue. Isso. Então isso quando você traz para um plano baixo de novo, tudo bem que o efeito acaba rápido, né? Só que tem, assim, pelo que eu já até estudei isso, tem o dia certo de você voltar. Sim. Você não pode chegar lá de ir pra prova direto, já até dei uma pesquisada a respeito disso, para quando eu for fazer eu ter mais ou menos a direção, né? Eu e o Anido já sentamos, já conversamos sobre isso, mas cara, eu não posso, infelizmente. Até a intensidade de treinamento na altitude é diferente, é uma intensidade mais baixa. Porque você não aguenta, né? Chegar lá na primeira semana. Então você passa uma semana tipo mais regenerativa, de adaptação, depois vai aumentando a intensidade. E quando você chega no top, você desce, tem um tempo também de adaptação aqui para depois competir, né? Exato. Mas hoje os atletas tendem a fazer muito isso, né, cara? Exato. Então você vê aí atletas do endurance, das modalidades de endurance de longa duração, trabalhando muito com altitude. A gente que mora aqui no Brasil, a gente precisa muito, aqui o Brasil é baixo. Né? Sim. E não tem lugar, né? Assim, tem. Uma vez eu vi um artigo que o efeito ele começava a ser mais eficaz a partir de 2.000 metros. Entendi. Antes disso, assim, tinha diferença, mas era mínima. Então, eu não lembro qual que era a margem, mas era de 2.000 a tanto. E também quando é muito alto, também não é legal. Entendeu? Entendi. Não é legal. O esforço é muito, muito alto. Porque assim, o atleta ele pode passar mal, né? Então, assim, por isso tem que ter feito uma adaptação, tudo. Inclusive agora recentemente lá o Hidalgo fez um camp lá e meteu 28, 22 nos 10K. Surreal esse cara, né, velho? Surreal esse Hidalgo. Como você vê o nível técnico do Brasil hoje comparado lá fora? Cara, comparado a antes já tá lento, né?
É, porque o Brasil historicamente já teve corredores, vamos dizer assim, melhores. Já teve. Comparado antes, talento. Eu, como atleta profissional, você tem a plena ciência, certeza disso. Né? E lá fora, os caras tipo, evoluíram 3, 4 minutos e nós pioramos 1, 2. E você acha que essa piora é por quê? É talento? É apoio? O que você acha? Eu acho que parte principalmente do apoio, cara. Porque você vê o melhor atleta brasileiro hoje na meia maratona e nos 10, teoricamente hoje o Hidalgo bateu a marca dele, né? Mas vamos falar de cara que vive da corrida de rua, é o Fábio Jesus, né? O cara começou, ele era velho, teoricamente, para o atletismo. Então assim, falta investimento na base, entendeu? Eu acho que falta isso acontecer quando o cara é novo, formar musculatura, igual o jogador de futebol, começar na base, para quando chegar nos 18 anos você tá formado. O Hidalgo hoje ele é um fenômeno mundial, um brasileiro no triatlo, porque ele faz triatlon desde os 6, 7, 8 anos que ele tá no Clube Pinheiros em São Paulo. A musculatura tem que ser formada de novo. Né? Eu comecei tinha 27 para 28 anos. Para você formar essa musculatura, você não vai buscar nunca um menino que começou com 14, 12 anos ali, por exemplo, até menos. Um queniano hoje com 27 anos, ele já está na maratona. E já é velho de corrida. E já passou por todas as fases, né? Por todas as distâncias. E já é recordista de tal prova, campeão país e tudo mais, né? Então, assim, tem um... E você começar com a idade depois dos 20, isso... Como é que eu posso falar? Retardar o resultado, né? Então nós aqui estamos muito atrás dos países fora. Né? Você pegar a minha marca, vamos falar de mim. Eu sou em 6º do ranking nacional hoje, 2025. Vai qualquer um país aí fora, vê se o 6º do ranking nacional está trabalhando. Entende? Não tá. E olha que eu não comecei novo. Entendeu? Então assim, o cara tem bolsa, o cara tem patrocínio, o cara tem isso, o cara tem aquilo. Até patrocínio é melhor, entendeu? Então é isso aí, cara. A gente depende de apoio, né? E não gerando polêmica, mas falando dos patrocínios hoje, como você vê as marcas hoje investindo mais em atleta amador bom do que em atleta profissional? Eu vejo mais blogueiro. As marcas investem mais em blogueiro porque é eles que vendem. O atleta, teoricamente, não vende. Se você for vamos falar assim, você tem o cupom dessa caneca para você vender. Você, atleta, não vende. Mas você, blogueiro, você vende. Entende? Então, a marca procura blogueiro. Infelizmente, é assim. E hoje existem blogueiros bons também, né, na corrida. Né? Existem blogueiros bons, né? Mas tem menos blogueiros bons do que atletas bons. Né? E as marcas procuram mais blogueiros bons. Isso é fato. E o atleta, ele pode ser um blogueiro? Pode. Atleta pode ser um blogueiro. Hoje em dia você está com a TV na mão, né? No celular você pode fazer tudo. Só que você tem que ter o dom para isso. Ser blogueiro não é tipo, vou ser blogueiro você. Você tem que ser bom no que você faz, né? Então, assim, até numa fala de divulgar uma caneca, você tem que saber o que falar para poder vender. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai saber. Eu, por exemplo, não sei ser blogueiro. Eu faço umas coisinhas aqui e ali porque a gente precisa movimentar a página. Mas blogueiro eu não sei. Não sei ser, entendeu? Eu tenho uns cupons de umas marcas que me apoiam. Mas eu vendo relativamente, praticamente zero. É porque atleta não vende. Que nem eu te falei. Atleta, não que eu seja o melhor atleta, não é isso. Né? Mas o que eu quero falar é que um blogueiro ele vende muito mais. Isso é fato. Entendi. Isso é uma questão de mercado, né? Questão de mercado. E o empresário não está errado em procurar ele. O empresário não está. Ele tem que apoiar quem dá lucro para ele. Porque antigamente, antes dessa fase de rede social, as marcas procuravam os atletas para testar o produto, para usar o produto, para divulgar o produto. Hoje até para teste, às vezes o blogueiro está testando, dando opinião. Exato. O cara que tem o blog X da corrida recebe o tênis
E o atleta que precisa do tênis não recebe, né? Exato. Eu não deveria falar, mas eu vou falar. No lançamento do tênis Corre Pace, isso já faz praticamente 2 meses, 1 mês e meio. Eu não recebi o tênis ainda. Mas atletas que não foram e blogueiros que não foram, receberam, já correram, já competiram e eu não recebi ainda. Entendeu? Então tem essas as coisas que às vezes você fica sendo esquecido, né? Pô, e por eu ter ido no lançamento, era para você ou sair com o tênis na mão ou você ser o primeiro a receber. Entendeu? Teoricamente é para ser. Só que essa semana eu até mandei mensagem para o pessoal, falei, poxa, é chato, né, para mim cobrar, né? Mas não é uma obrigação vocês me mandarem. Não tô cobrando isso, mas é chato para mim lembrar você do tênis, né? Então, essas coisinhas que a gente acaba ficando chateado. Acaba ficando chateado com marca tal, marca isso, com marca aquilo, entendeu? Show. Então é isso, Antônio. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem acompanhou o GraiCast com você hoje aqui, o nosso episódio? O que você pode dizer pro pessoal aí? Deixa uma mensagem pra galera. Você me pegar de calça curta. Mas galera, vocês que me acompanharam aí, vocês que já me conhecem, quem não conhece ainda, divulgue esse GraiCast, que tem história bacana, foi bastante coisa aí. E segue me acompanhando o GraiCast, que tem bastante coisa no conteúdo aí, né? Show, Antônio. Muito obrigado. Eu fiz questão de ter você aqui com a gente, porque assim, dentro dos nossos alunos, dentro da nossa assessoria, muitos alunos admiram demais você. Inclusive eu tenho um aluno que não sei se você lembra dele e tal. Ele falou que uma vez ele foi almoçar no Claudinhos lá, né? E ele tava almoçando, aí surgiu o assunto de corrida ali, você tava atendendo a mesa deles e você perguntou se eles corriam, ele falou que corria, ele perguntou se você corria, e você falou que corria. Aí ele falou que tinha feito a maratona, você falou também, aí ele perguntou o seu tempo, aí na hora que você falou que era 2h17, ele falou, não, 3h17, né? Exato, eu lembro. Eu não tô lembrando o nome dele agora, mas eu lembro desse fato. Ele falou, não, porque 3h17 é um tempo muito bom pra amador, 2h17 não é tempo de amador, você não, 2h17. Aí, toda vez que ele vê, ele fala, eu me inspiro demais no Antônio, na força, na garra. E outras histórias que os alunos falam também, assim, que compartilham, que vê a sua luta diária, às vezes vê você aqui na pista em Americana também, vê você nas provas e conhecem um pouquinho da sua história, porque um atleta que veio do Nordeste para cá para procurar trabalho, descobriu a corrida, continua trabalhando, continua performando, é de tirar o chapéu. Então, assim, parabéns. O que eu gostaria de deixar claro para você, assim, é que a região, assim, tem muito orgulho de você, por você estar aqui, por você não ser da região, mas representar tão bem a gente. Você é o primeiro convidado que não é da Graia, tá aqui no GraiCast. A gente que honra, cara. Obrigado fez pelo questão. Ainda até comentei com o Marcelo, assim, nossa, precisa ter o Antônio aqui para falar com ele. O Maltese é figuraça, cara. Adoro aquele cara, mano. Maltese não tem igual, cara. Adoro de paixão aquele cara. Aí ele falou assim, figuraça. Não, vamos conversar assim com ele, e eu fico muito feliz aí de ter compartilhado com você. Então, muito obrigado, Antônio. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Gui, pelo convite, né, cara? Foi um prazer enorme sempre contar um pouco da minha história para a galera entender quem é o Antônio Marco, entender o que o Antônio Marco passa, né, no seu dia a dia, né, para poder performar e entregar resultados. Isso é bacana. Espero que a galera goste aí do... Com certeza a galera vai gostar bastante, porque é pessoas como a gente, viu, galera? É pessoas que estão no dia a dia, que tem família, que tem trabalho e também sonham em cada dia ser um pouquinho melhor aí, cada dia evoluir, bater as suas marcas. E quem sabe a gente não vê o Antônio Marcos no futuro aí num pódio de uma São Silvestre, de uma maratona até maior, ou fazendo a Mães da Maratona, né? Ou correndo lá em Boston, né? Boston. E é isso, sonhar não custa nada, né, Antônio? Exatamente. A gente precisa fazer a nossa marca, realizar, né? A gente não sabe, mas sonhar a gente sonha e trabalha bastante para isso. Para conquistar, é isso aí.
Galera, então é isso. Você que acabou de assistir ou ouvir o nosso GraiCast com o Antônio Marcos, não esquece de compartilhar esse episódio, de clicar no sininho aqui em cima, tá bom? Para você receber todas as notificações, divulgar para os amigos aí, compartilhar. Isso ajuda e fortalece demais, porque são histórias inspiradoras como essa que faz a gente ir além. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Antônio, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do GraiCast, de atleta amador para atleta profissional dessa vez. Beleza, galera? Valeu, até mais. Valeu, obrigado, Gui, pelo convite.